Louvado seja Deus, bem-vindos ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, também de fazer um comentário. Diga pelo menos um amém e envie para alguém também para ouvir a palavra de Deus em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Prontos para a palavra? Louvado seja Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te exaltamos porque tu és o nosso Pai amado. Obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado pelo teu Espírito que está aqui, que habita em nós, que dá as palavras certas, que nos dá unção para aprendermos e recebermos a tua palavra. A tua palavra, Senhor, ela é viva e eficaz. Ela penetra, ela transforma, ela separa. E eu declaro em nome de Jesus que cada um que me ouve nesta hora receberá a revelação do Espírito, receberá sabedoria do Espírito, em nome de Jesus. E a nossa vida jamais será a mesma, em nome de Jesus. Diga comigo, eu abro o meu coração e a minha mente para receber a divina semente. E eu não sairei daqui a mesma pessoa. Amém? Então, turn off your celular, ok? Amém? Falei voz robótica para você. Desliga o seu celular, tá bom? Para que você possa ouvir a palavra de Deus em nome de Jesus. Atenção total aqui, foque em mim em nome de Jesus. Eu quero falar sobre o tema restituição de bens e rendimentos. Bens, propriedades e rendimentos. Quem quer, diga amém. Aleluia. Será que Deus pode fazer isso? Pode. Será que Deus quer fazer isso? Quer. Aleluia. Será que existe uma palavra de Deus para você ancorar a sua fé, a fim de, nesse ano profético de restituição, poder declarar a restituição do Senhor? Na minha vida já começou. Numa área que eu coloquei lá um primeiro alvo, já aconteceu algo e vai acontecer mais ainda. Aleluia, amém? Aleluia. Se Ele faz por um, fará pelos outros também. Eu quero começar com o texto de 2 Reis, capítulo 8, do verso 1 a 6. Deixa eu te dar um pano de fundo bem rápido aqui. O profeta Eliseu e a sunamita, e também Geazi, o rei de Israel. Esses são os personagens neste momento, quando há uma restituição na vida dessa mulher de bens e rendimentos. Amém? Então vamos ler. Falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: levanta-te, vai com os de tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Verso 2. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. 3. Ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Verso 5. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida a um morto. Quando a mulher cujo filho havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este é o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. Interrogou o rei a mulher, e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: faze restituir-se-lhe tudo quanto era seu, e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Uau! Diga uau! Toque alguém e fale: você viu isso? Uma restituição de bens e propriedades, bens e rendimentos. Isso não é impressionante? Quando a Bíblia diz aqui que o rei disse: restitui-lhe tudo quanto era seu, todos os campos, casas, propriedades e as rendas do campo. Ou seja, 7 anos de colheita, 84 meses de restituição essa mulher teve
no encontro, no momento. Uau! Deus pode fazer isso? Deus pode fazer isso. Por que Deus deixa isso na história? Porque isso é o testemunho de Deus. O que é o testemunho? Testemunho no hebraico significa, traz o sentido de fazer de novo. E é interessante como na palavra de Deus, os testemunhos realmente trazem à nossa memória os feitos de Deus. Um testemunho serve para anunciar o que Deus fez, o que Deus está fazendo e o que Ele deseja fazer. Amém? Você pode achar que essa história da mulher é uma história única, pontual, isso é para ela, mas se você tiver ouvidos para ouvir, você tem uma palavra de Deus de restituir 7 anos na sua vida, de todas as rendas roubadas, os prejuízos financeiros, talvez propriedades levadas, 7 anos, mas isso é só para quem crê. E quem crê diz amém. Aleluia. Esse é um testemunho de Deus. É algo lindo sobre o testemunho de Deus. Quero ler alguns salmos. No Salmo 119, verso 99, é um salmo onde Davi exalta o testemunho de Deus. Salmo 119 é o maior da Bíblia. Ele diz: compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Davi também diz no verso 36 do mesmo capítulo: inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Davi também diz no verso 14, 119, 14: mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Então, se você ler os Salmos, você vai perceber que Davi, aquele adorador, o maior rei de Israel, aquele que sempre entrou em empreendimentos e teve êxito, o grande herói de Israel, Davi, ele amava os testemunhos de Deus, ele meditava nos testemunhos de Deus, e ele dizia que os testemunhos de Deus lhe tornavam mais sábio daqueles que o ensinavam, dos conselheiros mais velhos, dos mestres. Eu louvo a Deus. Eu tive uma experiência, uma revelação nesse versículo, quando jovem, eu estava para entrar no nível colegial naquela época, e eu queria fazer eletrônica, e eu não tinha condições de pagar, na época, um curso adequado para estudar, e também meu background não era suficiente para poder ser aprovado nas escolas que eu queria entrar. Queria entrar nas melhores escolas de São Paulo, é isso que eu queria entrar, onde o curso era gratuito, amém? Mas havia 2 principais, e eu me lembro que, enquanto as pessoas, os jovens, iam jogar bola, eu ficava estudando. Eu ficava estudando aquelas coisas, né, de matemática e todas as matérias, biologia, etc. e tal. Gastei tempo estudando, é verdade. Mas eu não conseguia entender muita coisa. Não conseguia resolver os problemas, não conseguia interpretar as coisas adequadamente. E, lendo a Bíblia, eu encontrei esse versículo. E quando eu encontrei esse versículo, eu comecei a profetizá-lo. Eu comecei a testemunhá-lo, eu comecei a falar, porque o testemunho, diz a palavra em Apocalipse, é o espírito da profecia. O testemunho de Cristo é o espírito da profecia. Então, sempre que você anuncia algo que Jesus fez, Ele está dizendo: farei de novo. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Ele curou no passado, Ele cura agora. Se Ele fez um milagre de restituição, fará novamente. Se Ele ressuscitou mortos, ressuscitará de novo. Porque Ele não mudou, Ele é o mesmo. Se Ele restaurou a água em vinho, restituiu a alegria num casamento, pode fazer isso na sua vida se você crer. Uau! E eu entrei nas 2 principais instituições de ensino que eu queria, nas 2, as 2 top de São Paulo. Eu tive a oportunidade de escolher qual eu ia. Falei, deixa eu escolher aqui. Aí você fala, uau, você é demais. Não, eu conheço quem é o demais. Amém? Eu sou o de menos, Ele é o demais. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça. Amém, amém, que Ele apareça. É muito importante quando você está à frente de algo,
seja no louvor, seja ministrando, seja na frente da célula, que você fale como João Batista, que eu desapareça e que Jesus seja visto. Que você possa ouvir as palavras de Jesus e não minhas nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Diga comigo, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E a Bíblia ensina que a profecia é edificar, encorajar, levantar. A profecia sempre anuncia coisas boas. Não existe pessoa inferior para Deus. Não importa a sua formação, sua cultura, sua cor de pele, sua origem, de onde que você veio, não importa o que você está vivendo, todos nós somos de grande valor diante de Deus. Você é uma pessoa especial, você é uma pedra preciosa, você está na edificação eterna de Deus. Deus, de fato, escolheu você para algo grande. E esse ano não só é um ano de restituição, mas Deus anuncia coisas novas. É um ano de novidade. Aleluia, um casamento mais intenso, um amor mais profundo, uma fé mais forte, uma esperança renovada e conquistas maiores. Ele fará isso, amém? Glórias a Deus. Nós não podemos perder dos nossos lábios o senso da gratidão pelo milagre de Deus. Israel perdeu. A Bíblia diz que 40 anos eles viram os milagres de Deus. E eles duvidaram. 40 anos andando no deserto. O deserto não é o problema. Escassez não é o problema. Economia não é o problema. Política não é o problema. Governo não é o problema. Porque aquele que tem a força no Senhor se torna um manancial de bênçãos no deserto. Aleluia. Então Deus anuncia coisas boas neste ano, meu filho e minha filha. Não se encha das informações negativas, se encha da palavra de Deus, do testemunho de Deus, do testemunho de Deus. Se ele alimentou multidões com poucos pães e peixes, ele pode fazer a sua despensa jorrar abundantemente, os seus recursos darem sobra. Em nome de Jesus, tem que dar sobra. Em nome de Jesus, amém? Quem crê, aleluia. Bem, eu gostaria de compartilhar com você quatro princípios que eu enxergo nessa passagem tão tremenda, tão fascinante. Parece uma história contada por alguém que alinhou as circunstâncias. Mas isso não é filme de Hollywood, não é uma novela elaborada ou um livro escrito por alguém. Isso aqui é um fato, um testemunho relatado na história de uma pessoa que chega no momento certo, na hora certa, depois de 7 anos, quando se conversa sobre ela. Quem pode estar nessa posição, nesse momento? Só o Espírito Santo pode te conduzir a este lugar. Só. Então eu quero que você se prepare. Eu hoje vou alimentar você das sementes da fé. Eu vou alimentar o seu coração de entendimento, sabedoria da palavra de Deus, falando só 4 princípios para você. Se você o seguir, você vai estar no lugar certo, na hora certa, 7 vezes de restituição de bens e rendimentos. Aleluia! Isso é poderoso, hein? Não é empolgante isso? Você crê? Aleluia. Eu estou rindo porque eu estou pensando em algo aqui que aconteceu comigo por esses dias. Uau, um dia eu conto para vocês, ou mais à frente eu conto para você. Amém, amém. Primeiro, ouça a palavra de Deus. Essa sunamita de Sunem, lembra? Duplo descanso, falei para você dela numa das mensagens. Ela era uma mulher rica, muito rica. Habitava em Sunem. E o marido era de idade avançada. Amém? Muito velho, e ela não tinha filho. E um dia ela vê Eliseu passando com o seu moço Geazi, e ela diz para o marido: veja que este homem é um santo homem de Deus. Vamos fazer para ele lá em cima um quarto, pôr uma mesa, uma cadeira e uma cama, para quando ele passar por aqui, ele possa descansar. E ela assim o fez. E ela foi muito generosa. Sempre que o profeta passava ali, ele descansava na casa dela. Ela o alimentava, o servia. E um dia ele diz para o seu moço, fala: o que ela não tem? O que poderíamos fazer por ela?
Ela tem tudo, ela é rica, disse o moço. Mas o moço diz assim, ela não tem filho. Aí o profeta disse, vai chamá-la. E ela vem e ele diz, daqui 1 ano segurarás nos braços uma criança. Ela disse, não faça isso, meu senhor, não faça isso. Meu marido já é velho, não pode ter filhos. 1 ano depois, ela está segurando o menino nos braços. Depois de um tempo, a Bíblia diz que o menino morre. Nos braços dela, ele morre. E ela pede uma carruagem, os servos, todos perguntam o que aconteceu. Ela falou, nada, está tudo bem, tudo vai bem. O marido pergunta o que aconteceu, o filho está morto na cama do profeta. E ela disse, nada, está tudo bem, vai tudo bem. Uau! E ela corre para o profeta e lá derrama o seu coração e diz, vem comigo, ele morreu. O profeta vai, o menino ressuscita. Aleluia, amém? Aquilo que é de Deus, se morrer, vai ressuscitar. Aquilo que é de Deus, ninguém tira de você. A bênção de Deus é irrevogável, ele não muda a bênção. Uma vez ele falou e assim será. Tendo ele falado, quem pode mudar o que Deus falou? Ninguém. O diabo é um desesperado. Porque ele não pode alterar a palavra liberada de Deus ao seu favor. A bênção está com você, está sobre a sua descendência, está no trabalho das suas mãos. Você só precisa crer. Crer nisso. Amém? Amém? Diga comigo, ouça a palavra de Deus. Traga para o pessoal, diga, eu ouvirei a palavra de Deus. Bem, a palavra de Deus está aqui no testemunho do profeta. Certamente ela tinha o testemunho da história do que Deus havia feito na sua vida. Imagine, ela era uma mulher rica, propriedades, prosperidade. Você tem uma empresa que está dando tudo certo, está faturando muito. Você tem funcionários, você habita numa excelente casa. Você é uma pessoa rica, muito rica. Assim era essa mulher. De repente a palavra de Deus na boca do profeta diz para você, deixa tudo. Deixar quando você não tem nada é fácil. Foi um sacrifício que eu fiz para isso daqui. Você não tinha nada. Agora, quando você tem abundância e você tem que abrir mão da abundância, aí é o teste, filho. Esse é o verdadeiro teste. Amém? E o profeta fala, vai, daqui 7 anos, volta. E ela, diz a Bíblia, pegou os seus e foi embora. Deixou tudo. Tudo. Talvez ela pudesse falar, mas José, eu sei a história de José. José foi um salvador do mundo, ele estocou do tempo de fartura. Eu tenho muito. E é interessante que ela teve restituição de colheita. Significa então que a fome não afetou os campos dela. Não afetou 7 anos. Afetou o mundo, mas não afetou ela. Pode afetar o mundo, mas não vai afetar você em nome de Jesus. Mas qual a essência? Ela obedeceu, ela ouviu. Ouvir é obedecer. Ela ouviu a palavra de Deus. Sabe? Nós precisamos aprender a ouvir a palavra de Deus. Mas ouvir como um coração de qualidade. Ouvir é o primeiro fundamento da sabedoria. Olha, quando os irmãos entram em crise, eu falo, irmão, me ouça. Não, já sei, já decidi, já foi, Deus falou comigo, é assim que eu acho. Eles decidem pelos sentimentos, pelos traumas, pelos aborrecimentos, pelas angústias, pelas crises. Só não ouve a palavra de sabedoria. Como alguém poderá encontrar o lugar certo, na hora certa, se ele não ouve? Deus usa conselheiros sábios, pessoas provadas, amadurecidas, para te ajudar a escutar o que tu não ouves. Ouvir é uma chave. E há algumas declarações da Bíblia tão poderosas sobre ouvir. Eu quero ler alguns versos para você, na Revista e Corrigida agora, Hebreus 4:2. Aleluia. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Diga, nada lhes aproveitou. Por quê? Porque não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Se você vem aqui, mas não mistura a fé, essa palavra é inútil. Não produz nada.
Eu não sei porquê. Eu vou para o culto todos os domingos, mas minha vida não muda. Eu sei por quê. Você fica aí olhando o celular, distraído, procurando outra coisa, uma mosca passa, você fica pegando ela, fica conversando com o do lado, a palavra da verdade está sendo liberada, mas você está à beira do caminho, está distraído, foi roubado. O diabo roubou. Tão simples, mas tão poderoso. Ouça, há uma guerra. Só existe um combate a ser combatido, diz a Bíblia. É o bom combate da fé. Eu não tenho que lutar com o demônio, eu não tenho que discutir opiniões com as pessoas, eu tenho que pregar a palavra da fé, o evangelho, a palavra que transforma, que é poder de Deus para todo aquele que crê. Amém? Mas seja sábio, filho, já que você veio, ouça para ouvir, ouça até o fim, ouça até sentir o toque, ouça até criar raízes, ouça até mudar a sua maneira de pensar. Seja inteligente, não perca tempo. Amém? Não seja um aluno displicente que vai estudar a matéria e dorme. Eu tenho um certificado, mas não tenho a sabedoria. Não adianta nada. Não misturou fé. Eu ensino você. Uma maneira de você misturar fé, acredite, é quando ouve a palavra, você fale amém. Amém. Porque a raiz da palavra fé no hebraico é amém. Amém. Então você não precisa falar, mas esse irmão grita, eu não sou assim. Não precisa gritar, mas para você, você fala amém. Além de ajudar você a focar no que você está ouvindo e evitar as distrações, você obtém a palavra em fé. Jesus chega para as pessoas antes do milagre e pergunta, você crê que eu posso fazer isso? E eles dizem, sim, Senhor, seja feito conforme você crê. Então você precisa agarrar a fé. Amém? Amém? Quem está comigo, diga amém. Paulo fala assim, combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. Ele diz em 2 Timóteo, eu gosto muito dessa palavra, né? Expressão para nós, toma posse. No grego é uma palavra. E a palavra é um palavrão. Amém? É epilambanomai. Epilambanomai. Amém? Epilambanomai, no grego significa assim, agarra isso, apodere-se de algo com as mãos, toma, diga é meu. É assim que você combate a fé. É meu, diabo, não toca nisso, o sangue já resolveu tudo. Eu sei de quem eu sou, eu sei a quem eu sirvo, e eu sei que ele está comigo. Toma posse do que é seu, toma posse do que é seu, toma posse da palavra. Essa é a atitude de um vencedor. Amém? É o único combate que a gente tem que combater. Toma posse, é meu. O que você está falando? Não sei, meu marido não tem jeito. Tá, em nome de Jesus. Só não tem jeito para o diabo. O resto... um toque da glória de Deus na sua vida vai mudar essa história, vai transformar você. Glórias a Deus, amém? Então veja, misture fé. Amém? Ouça a palavra, primeira coisa, misture fé. A segunda coisa é que você deve ouvir com o coração. Diga, eu ouço com o coração. Jesus conta a parábola do semeador e ele diz, se você não entender essa palavra, você não entenderá nenhuma outra. E Jesus falava por parábolas. E ele dizia que eu falo por parábolas porque a vós pertence os mistérios do reino. Mas a eles ouvem, mas não entendem. Veem, mas não compreendem. Mas você que tem o coração para ouvir, vai compreender. Então a chave é o coração. O que determina resultados na nossa vida, prosperidade e restituição, ouvir a palavra, é o coração. Por isso que Jesus disse, sobretudo, guarda o coração. Isso é Provérbios, mas Jesus também disse, eu venci. Não se turbe o vosso coração. Não deixe o seu coração estar errado. Não deixe impureza entrar. Não deixe raízes erradas serem criadas. Não permita sementes destrutivas nele. Ou seja, você é responsável por guardar o jardim, homem. Foi a primeira
Coisa que Deus falou para Adão: guarda o jardim, ele é seu, tudo é muito belo. Mas se você não guardar, vai entrar alguma coisa errada. E entrou, amém? Então você deve guardar o seu coração, e você guarda ele com a palavra de Deus. É a palavra que guarda o nosso coração. E Jesus está dizendo sobre 4 tipos de solos, e esses solos representam os corações. E ele explica a parábola para os discípulos dizendo: a semente é a palavra de Deus. Eu estou aqui lançando sementes hoje para você. Eu sou esse semeador, e você é o solo. E a maneira como você ouve determina o resultado que você tem. Significa que o solo é testado pela semente. O resultado depende do solo e não da semente, porque a semente é a palavra, e a palavra é a verdade. A palavra fundou os céus, a terra e sustenta todas as coisas. A palavra é Cristo em nós, a esperança da glória. Temos tudo na palavra. A palavra é o chão, o alimento, o ar, a provisão. A palavra é infalível, a palavra é irrevogável. A palavra de Deus permanece para sempre nos céus e na terra. Você tem que receber a semente. Isso tudo depende do coração. E o coração depende de como você ouve. O denominador comum desses 4 solos que Jesus diz é a maneira de ouvir. Uau! A maneira como você ouve determina o resultado na sua vida. Então Jesus fala, por exemplo, rapidamente, que existe um solo chamado a beira do caminho. É aquele que está tão distraído e não compreende. Ele distrai. E aí as aves vêm e roubam. Jesus explica que é uma atividade demoníaca. É uma guerra espiritual. O combate é o combate da fé. Muitas vezes você tem que sentar e falar: eu vou ouvir. Mente, fique focada. Pensamento, preste atenção. Alma, submeta-se à verdade. Mente, diga sim à verdade. Você tem que dominar os pensamentos. Tem que dominar os sentimentos no Espírito. Amém? Bem, então veja. É a semente que é a verdade. Aí Jesus fala sobre um coração que é em solo cheio de pedras. Ele logo ouve a palavra, sabe? E diz: uau, aleluia, glória a Deus, agora sim. Mas ele não cria raiz. Ele só ouve a palavra de domingo. Ele passa de segunda a sexta-feira e nem ouve a live do pastor pregando o evangelho. Ele está ouvindo algumas frases de efeito e acha aquelas frases cheias de flor e passarinho vai resolver a vida dele. Oh, bom dia, porque não é as coisas assim, não funcionam assim não. Não é a superficialidade, na superficialidade não tem tesouro, só quando você cava mais profundo. Você precisa ser cheio da palavra, cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio de milagres. Você foi feito um vaso para conter Deus, não os pensamentos do mundo. E quando você é cheio dele, você pensa como ele. Eclesiastes 5:1, revista atualizada, diz: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos. Uau! A sabedoria diz que é melhor você vir para cá para ouvir. É melhor ser Maria do que Marta. Não, eu estou fazendo para o Senhor, mas é melhor ouvir do que fazer. Jesus disse que a melhor parte é ouvir e não fazer. Algumas pessoas pensam que serve a Deus porque eles estão fazendo algo para Deus, mas Deus não quer que você faça algo para Ele antes de ouvir dele. Ouvir vem primeiro. Ouvir é o melhor, porque como você ouve, determina o resultado. Jesus fala que há outros solos cheios de espinhos, são as preocupações e ansiedades da vida e a fascinação por riquezas. Riquezas, eu preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro, preciso sustentar, porque para você a sua fonte é o seu trabalho. Filho, seu trabalho não é sua fonte, seus clientes não são sua fonte, seu conhecimento não é sua fonte, na sua formação não é sua fonte, o seu negócio não é sua fonte tem que ser o Senhor. Porque se dias de escassez vierem, Ele continua Deus. Ele continua governando todas as coisas. Deus é a nossa fonte.
Jesus fala às igrejas de Apocalipse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Para 7 igrejas que representam todas as igrejas de todas as épocas, ele está dizendo: a chave comum é ouça, ouça. O que eu tenho que fazer agora? Ouvir. Filho, ouça a palavra. Põe a palavra diante dos seus olhos, inclina os seus ouvidos para ela, guarde-a no seu coração, porque essa semente incorruptível, poderosa, indestrutível, que salva a sua vida. Palavra de Deus, amém? Paulo fala a Timóteo: e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Ele descreve os últimos momentos dessa terra, antes da volta de Jesus, que os homens se entregarão às suas fábulas, fantasias, um absurdo que vai contra a inteligência, contra a natureza, contra a prova científica, vai contra Deus no visível da criação e do coração. Mas eles afirmam fábulas tolas, homens que se recusam a dar ouvidos à verdade. A palavra de Deus é a verdade. O que santifica a sua vida é a verdade. Olha para mim, filho. O que santifica a sua vida é a verdade. O que liberta você do pecado é a verdade. O que liberta você da pornografia, do adultério, da bebida, da maconha, das drogas, dos vícios, é a verdade. Guarda a verdade. A verdade te santifica, a verdade te liberta, a verdade te protege. A verdade é a tua palavra, disse Jesus para Deus. A verdade, nós somos a verdade. Glórias a Deus, a verdade é o nosso escudo de proteção. A segunda coisa que eu vejo na vida dessa mulher, nessa passagem para restituição 7 vezes. Em nome de Jesus, aquele que crê, eu profetizo 7 vezes de restituição de bens e rendimentos. Faz seu salário vezes 7 agora, rápido. Vai ficar bom. Amém. Glórias a Deus. Segunda coisa, pratique a palavra de Deus. Não existe sucesso sem prática da palavra. Você pode ser um ouvinte até, mas existe algo conjugado com ouvir. É a prática. Jesus fala sobre isso. Ele chama o homem prudente. Em Mateus 7:24, ele diz assim: olha, Jesus está falando esse texto no fechamento do célebre Sermão da Montanha. Um dos maiores clássicos da literatura, assim dizem os especialistas. Um sermão belo, cheio de profundidade e de verdades. Quando Jesus finaliza, ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E aí ele segue dizendo: e vieram a chuva, vieram os ventos, vieram as enchentes sobre o Rio Grande do Sul, mas a sua casa não caiu, porque ele está firmado na rocha. Filho, você pode fazer sua casa na areia ou na rocha. A maneira como você ouve e pratica determina a sua edificação. Uau! 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 Eu não imaginava que ouvir com desejo de ouvir, com desejo de comer, um desejo de falar: sim, Senhor, que palavra poderosa é a tua palavra. Vibre com a palavra, celebre a palavra, coma a palavra, fale a palavra e pratique a palavra. Não adianta nada você falar que crê e não praticar. Até os demônios creem e não praticam. Quase errei aí, hein? Até os demônios creem e tremem, diz a Bíblia. Demônio crê mais do que eu. Não crê mais do que eu. Quem crê mais que os demônios, diga amém. Nem todos, mas amém. Eles sabem quem Jesus é. Eles sabem o poder da palavra de Deus. Praticar a palavra de Deus. Jesus diz que esse é um homem prudente. Definição de sabedoria de Deus envolve o que você faz com aquilo que você ouve. O que você ouve, se você pratica, ora, a Bíblia diz que você deve, por exemplo, ser generoso. Pratique a generosidade.
A Bíblia diz que você não deve ficar ansioso de coisa alguma, mas faça conhecida diante de Deus as suas petições. Ore, faça diante de Deus conhecidas. Lute o combate da fé para não entrar na ansiedade. Pratique Bíblia. Você não precisa orar por aquilo que está escrito, no sentido de saber a vontade de Deus. O que está escrito é a vontade de Deus. Estou pensando em separar do meu marido. Se é casado, não é a vontade de Deus, já está escrito. Não precisa orar nem jejuar por isso. Tem que ir até o fim. Crer no poder de Deus. Amém? Então, há muitas pessoas que até se alegram com a palavra, falam a palavra, mas são negligentes na prática da palavra. Tiago diz isso, Tiago 1,22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Olha o que está dizendo. Que você se auto-engana, engana a si mesmo, auto-engano. Quando você é enganado, eu achei que, ia acontecer, eu achei que esse era o ano da restituição, mas nem a florzinha lá em casa floresceu. Nada aconteceu, mirrou, diminuiu. Eu não sei o que aconteceu. Tornai-vos praticantes da palavra. Só ouvir e praticar pode te pôr na posição certa, no momento certo. Ainda vou acrescentar 2 itens para você. Mas, por que muitas pessoas falham em praticar a palavra de Deus? Porque elas deixam seus pensamentos soltos. Elas não governam os pensamentos. Olha para mim. Você é responsável por governar o que você pensa. O grande combate da fé está na mente. É na mente que está a luta. Se você for derrotado na maneira de pensar, você é derrotado. O diabo alcança vantagem sobre você. O diabo vai roubar de você. O diabo vai ferir você. O diabo vai destruir sua vida. Por quê? Porque você pensa da maneira errada. Pensa da maneira errada. Seus valores, sua fé está errada. Seus pensamentos estão errados. Mas quando o diabo quer investir contra você, ele investe nos seus pensamentos. E Paulo, em Filipenses capítulo 4, verso 8, fala sobre um filtro. Diga assim comigo, 8 filtros. Amém? Você usa filtro, alguém usa filtro aqui para fazer o café, para fazer um mate, alguma coisa assim? Tem algum tipo de filtro que você usa? Eu normalmente uso. Então, lembra daquele filtro. Ele está ali para reter algumas coisas e deixar passar outras. Essa é a ideia de um filtro, certo? Se você é da informática, você pôs lá um antivírus. O antivírus é mais ou menos um filtro. Ele avalia as coisas e fala, é código bom. Vem um código errado, ele bloqueia, ele filtra. Amém? Então, nós precisamos ter filtros no pensamento. Filipenses 4, 8 para hoje, diz assim. Amém. Finalmente, irmãos, diga finalmente. O pastor está terminando. Não, ainda não. Finalmente, depois de eu te falar todas as coisas que eu já te falei, finalmente eu encerro com uma chave de ouro. Grande finale para você, é o que Paulo está dizendo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, diga comigo, verdadeiro. Tudo que é respeitável, diga respeitável. Tudo que é justo, diga justo. Tudo que é puro, diga puro. Tudo que é amável, diga amável. Tudo que é de boa fama, diga boa fama. Se alguma virtude há, diga, se há alguma virtude. E se houver algum louvor, diga, se houver algum louvor, seja isso o que ocupe o nosso, o vosso, o meu, o seu pensamento. Então pega cada pensamento e passa em 8 filtros. Ok? O que eu estou falando é verdade. Realmente é verdade. O que eu estou falando é respeitável. É respeitável. O que eu estou falando é justo. É justo. O que eu estou falando é puro. Parece que tem uma mancha aí. Bem, acho que é. Tudo que eu estou pensando é amável. Eu amo. Tudo que é de boa fama. Não, só denigre. Filtrou, parou. Joga fora esse pensamento, abandona esse pensamento. Se você quiser estar no lugar certo, na hora certa, para a restituição, 7 vezes de bens e de rendimento na sua vida, diga para o seu irmão amado, dá um cutucão nele para ele acordar. Diga para ele.
Passe os seus pensamentos pelos filtros da verdade, da palavra. Em nome de Jesus, amém? Então diga comigo, ouvir a palavra e praticar a palavra. Amém? Você crê na palavra? Então pratique a palavra. Pratique a palavra. A Bíblia diz, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Somente as palavras que alimentam graça e favor. Ah, não sei. As pessoas se autoderrotam. Você impõe maldições sobre você mesmo. Ah, sabe, não tem jeito. Ah, sempre foi assim na minha família. É sempre assim. Olha, ele morreu com essa enfermidade. Eu também tenho. É genético. Mas você esqueceu que nasceu de novo. Que o Espírito habita em você para revigorar o seu corpo mortal. É, mas isso assim sempre é. Sabe, sempre. Outro dia eu vi um testemunho de uma pessoa que disse assim, todas as vezes que eu dirigi, eu bati. Ela vai dirigir de novo? Eu falei, não, meu carro, mas não vou emprestar. Veja, é um pensamento errado, não é um pensamento virtuoso, não é um pensamento que dá glória ou louvor, é um pensamento derrotista. Não permita pensamentos assim, mesmo que o diabo tenha te ferido no passado. Renove a sua mente no espírito do vosso entendimento, pela palavra de Deus. Eu sei quem eu sou, eu sei quem Deus é em mim, eu sei o que eu tenho, essa é a verdade. Você é responsável por governar os seus pensamentos. E alguém passar fezes na sua cara, você permite? Não, ei, fezes não. Não, deixa eu maquiar você com fezes. Você não permite. Assim com pensamentos. Quando entrar pensamentos fezes, fala, sai, está cheirando mal. Sai da minha mente, sai. Aleluia, eu renovo a minha mente com a palavra. Quem governa os seus pensamentos são as suas palavras. Então fale corretamente, diga o que você quer ter, diga a esposa que você quer ter, diga o marido que você quer ter. A fé chama a existência. Esse é o combate, filho. Você não precisa ser derrotado. Não precisamos chegar no final do ano decepcionados, mas vamos chegar com o troféu da vitória de Cristo, restituídos de muitas coisas, um casamento renovado, a vida abundante, correndo, aleluia, ao nosso redor. Terceira coisa, obedeça às impressões em seu homem interior. Talvez para alguns eu precise esclarecer um pouco mais. O homem interior é seu espírito. A Bíblia diz que ainda que o homem exterior, seu corpo, se corrompa, o seu homem interior se renova. Então, Deus sempre anuncia novidades no Espírito. Quem vive no Espírito é alegre. Sempre tem uma novidade, uma esperança. Ele nunca está preso nas cordas do passado, das decepções, dos medos. Ele renova seus pensamentos. Mas o Espírito Santo nos guia. E um texto importante para você discernir como Deus guia, Filipenses 2:13, que diz assim, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer, diga querer, como realizar, diga realizar. Repita, querer, realizar. Querer e realizar. Então Deus faz em nós, segundo Paulo, as duas coisas, segundo a sua boa vontade. Ele faz em nós o querer, que é o desejo, e o realizar. Isso significa que sempre que aparece um desejo em você, e esse desejo permanece em você, creia que é o Espírito Santo de Deus. Ele trabalha assim. Às vezes surge um desejo de algo, de fazer algo, de estar em tal lugar, de ligar para alguém, de comprar alguma coisa. Às vezes surge um desejo e você permanece que ele está dentro de você. Claro que nem todos os desejos são espirituais. Muitas pessoas têm desejos carnais. Mas se você, de fato, busca o Senhor, o Espírito, irmãos mais maduros vão te ajudar a discernir o que é de Deus e o que é da carne. Mas você é filho amado de Deus. Jesus disse, as ovelhas ouvem a minha voz. Você é ovelha ou você é bode? Se é um bode, aí não, o bode não ouve. Mas ovelhas ouvem a voz do Senhor. Olha, pois vai no YouTube e procura ovelhas ouvem a voz do pastor. Porque tem vários vídeos que são fascinantes. Um deles que eu me lembro, podia até ter trazido para você,
mas isso surgiu agora como exemplo. Mas tinham um monte de ovelha num lago bebendo. E aí, de repente, começa tudo igual, né? Tudo igual. Ovelha, para mim, é difícil diferenciar uma da outra. E aí, de repente, um cara começa a tocar assim uma flauta e vai andando. E, de repente, tem um agito no meio daquele bando imenso. Um grupo de ovelhas sai e começam a seguir. Aquele é o pastor, as outras continuaram bebendo. Ovelhas ouvem a voz do pastor. Outro exemplo, outro vídeo é de pessoas que estavam visitando, né, esse rebanho, e eles tentavam fazer vozes, assobios, gestos, tocavam coisas para que as ovelhas saíssem ou viessem até eles. E elas gritavam, e faziam gestos, faziam sons estranhos, e as ovelhas imóveis. De repente, o pastor começa a assobiar, e as ovelhas vêm até o encontro dele. Uau! Você é ovelha, filha. Jesus fala no seu coração. É fato que às vezes você vai ter que gastar um tempo de oração e jejum para você obter algo, uma direção de Deus. Mas o modus operandi é: o Senhor está dizendo, tem algo que o Espírito está dizendo para você hoje. Ouça, obedeça, siga as impressões. Eu só um sentimento lá dentro, não sei explicar. O Espírito Santo usa a sua intuição. O que é intuição? Intuição é o saber que não vem do natural, mas sim da consciência, da presença do Espírito dentro de você. Quando o Espírito Santo quer te sinalizar algo, ele pode colocar um desejo dentro de você. Vá lá. Eu nunca esqueço. Na época que a Fiat estava fazendo uma promoção de um carro, de carros, né? Carros mais básicos, mas carros assim, um preço inédito. Eu trabalhava fora, a Rosana também, a gente já tinha ido para algumas agências da Fiat, porque ela queria um carro tal, verdinho, naquele verde pérola, é isso que ela queria para ela. Aí eu estava lá trabalhando, e eu falei: Rosana, me subiu um desejo, eu vou sair correndo daqui, nem vou te esperar, vou correndo para a agência tal lugar, vou lá correndo, que ela vai fechar às 18, se eu correr bem, eu chego às 18 horas. Então, no limite do horário de tudo, e eu corri, sabe? E naquela época, pegar metrô, tudo. Bom, cheguei na agência, entrei, depois ela chegou. Aí o cara falou: bem, o que vocês querem? Não, nós queríamos esse carro na cor tal. Ele falou: que isso? Isso aqui é mais de 8 meses a 1 ano. Porque tem tanta demanda. Nossa, vai demorar, mas faz o cadastro aí. Aí o cara senta no sistema, ele está à nossa frente, ele fala: que? Entraram 2 carros agora. Um no verde pérola e o outro preto. Qual que você quer? O anjo foi lá, alterou sei lá o quê, mexeu na produção, mexeu para aquela agência, designou os 2 carros e ela sai com o carro 0. Aleluia. Uau, só Deus pode alinhar coisas assim. Mas só surgiu um desejo. Preciso fazer isso. Faça, crendo. Fale: Senhor, cumpre em mim os desejos do seu coração. Deus vai lidar com você neste ano, colocando desejo. Seja sensível. Por isso que é importante a comunhão com Deus. Por isso que é importante você começar o dia ouvindo a palavra e orando, e não assistindo aqueles telejornais, ouvindo as notícias do jornal, que geram em nós medo, indefinição, pânico. Pode te dar conhecimento, mas na hora errada é uma comida estragada. Tenho tempo para isso. Seja sábio, mantenha-se sensível, amém? Há desejos que há dentro de você. Quem entendeu, diga amém. E por fim, clame por sua restituição. Amém? A Bíblia diz que a mulher, ela foi ao rei clamar por sua restituição. E olha, nós estamos no ano da restituição. Eu falei isso pouco no início, em algumas palavras, mas eu quero dar ênfase para você. Em Isaías, capítulo 42, verso 22, olha o estado, né, a situação que estava o povo de Israel nos dias de Isaías. Não obstante, é um povo roubado e saqueado.
Pastor, minha vida foi roubada. Meu casamento foi roubado, as finanças foram roubadas, foi roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em caverna e escondidos em cárceres. Dá para perceber a situação desse povo? Lá físico, mas envolve emocional, financeiro, saúde, presos em cavernas, sem desfrutar da paz, da alegria, da felicidade da vida, de uma vida boa. São postos como presa, frágeis, e ninguém há que os livre, por despojo, e ninguém diz restitui. Diga comigo, e ninguém diz restitui, mas eu digo, restitui, Senhor. Então o que Deus está dizendo por boca do profeta é o seguinte: olha, não importa a sua situação, você está em caverna, você foi roubado, você foi saqueado, você foi ferido, você está sendo ferido, diga, restitui, restitui, e nós sabemos que é o Senhor que nos dará a restituição, mas você tem que clamar pela restituição, porque Deus não te dá o que você não pede, você tem que pedir. Tiago diz, você não tem porque você não pede, então peça, e já que ele vai dar, peça grande, porque ele é o poderoso Deus. A Bíblia diz que ele fará infinitamente mais além daquilo que você pede ou pensa. E se ele fará além, peça grande, porque o que está vindo é maior do que você imagina. Deus vai inverter a nossa sorte e vamos ficar como os que sonham. Aleluia! Glórias a Deus! Você tem que se empolgar com a palavra, se empolgar com a verdade. É a palavra de Deus. Eu imagino nos dias de Isaías. Isaías, ele profetizou que a virgem conceberia. Imagina naquele tempo, centenas de anos antes de Jesus, sem o conhecimento tecnológico que temos hoje, ou possibilidades, etc. e tal, alguém começa a falar, eis que a virgem conceberá. Você cria ou riria? Você creria ou zombaria? O que o cara está falando? Uma virgem vai conceber? Pois bem, chegou o dia, chegou a hora em que a virgem concebeu, porque aquilo que Deus fala vai acontecer, e nós profetizamos restituição 120% no mínimo na sua vida. Veja, 120% é um princípio, não uma quantidade. Por isso que pode ser 7 vezes, pode ser 10 vezes ou 100 vezes. O princípio é que Cristo pagou para restituir. Glórias a Deus. Em Êxodo 22, 9, aí eu vou usar a versão NAA. Tem aí, amém? NAA, que é a nova versão Almeida. Porque essa versão diz exatamente a palavra que eu quero que vocês usam. Ótimo, obrigado. É todo negócio fraudulento, seja a respeito de boi, ou de jumento, ou de ovelhas, ou de roupas, ou de qualquer coisa perdida, de que uma das partes diz, isto é meu. Diga, isto é meu. Diga, a saúde é minha, a paz é minha, a felicidade é minha, o perdão é meu, porque Cristo já pagou. Eu sou filho amado, eu sou herdeiro, eu sou abundante, eu sou fecundo, eu sou multiplicador, eu sou mais que vencedor. Isto é meu, e eu não abro mão, porque é meu. Diabo, isto é meu. Mundo, isto é meu, porque Jesus pagou e é meu. Aleluia! Qualquer um que disser isto é meu, a causa já tem que ser levada, as partes serão levadas diante dos juízes. Aquele a quem os juízes condenarem pagará o dobro ao seu próximo. Então você não tem nada se não reivindicar. Nada. Vamos ver o que Deus vai fazer. Não, filho, você vai dizer, isso é meu. Chega de sofrimento no corpo, chega de escassez, chega, eu vivo a abundância do reino de Deus. É meu, isso é meu. Pai, isso é meu. Eu te louvo, porque Jesus pagou o preço para me dar vitória, para me dar vida, paz abundante. Amém?
Então, para você ter a sua restituição, você tem que dizer, isso é meu. Porque ninguém está dizendo. Mas quem está dizendo aqui? Aleluia! Aleluia! O Senhor diz sobre isso, em Isaías 1:18, para encerrarmos, nós vamos ter a ceia. O Senhor diz, vinde depois e arrazoemos, diz o Senhor. A sua primeira frase, o que é arrazoar? Traga os seus argumentos. Sabe, Deus gosta de ser questionado na fé. Você não se aproxima de Deus incrédulo. Você se aproxima de Deus com fé. Aquele leproso, ele tinha dúvidas se Deus queria curá-lo. Porque a lepra era um sinal de maldição divina. Então ele tinha uma crise teológica. Ele tinha uma formação doutrinária que lhe ensinou que a enfermidade lepra era fruto de um pecado e ele tinha que suportar aquilo. Porque em todo Israel, em todo o Velho Testamento, exceto Naamã, mas não era israelita, nenhum leproso fora curado. Não havia testemunho na história. Então ele não tinha um testemunho para celebrar a profecia. Não tinha um testemunho, mas ele se aproxima de Jesus e diz, Senhor, se tu quiseres, eu sei que tu podes. E Jesus toca nele e disse, fica limpo, filho. Você talvez tenha dúvida se Deus quer, mas nunca duvide que Ele pode. A fé sempre diz, Ele pode, Ele pode. Abraão creu que ele podia ressuscitar Isaque das cinzas. Ele pode e Ele quer. Ele pode e Ele quer. E você tem que dizer, restitui, porque isso é meu. Uau, toma posse da vida eterna. Essa é a verdade da guerra. A guerra, o combate da fé. Isso é meu, diabo. A paz é minha, a felicidade é minha. Cristo Jesus já pagou o preço de sangue para eu viver o melhor. Ele trouxe vida abundante. Chega de escassez. Chega, chega. Isto é meu e eu tomo posse. Obrigado, Pai. Essa fé agrada a Deus. Porque Deus se alegra, se agrada daqueles que creem que Ele é restituidor. Em outras palavras, como está em Hebreus, recompensador. Uau, você se aproxima de Deus não dos seus méritos, sabe, Senhor? Eu tenho ido no culto, eu tenho dado os dízimos, eu tenho feito tudo isso. Então o Senhor sabe do meu coração. Então você só esqueceu de Jesus. Não existe favor para quem esquece de Jesus. Você tem que ir diante dele e arrazoar ele, dizendo assim, Senhor, o Senhor disse que pelas chagas de Jesus eu fui sarado. E eu creio que eu fui sarado. O Senhor diz na tua palavra que Jesus, Pai, Ele se fez pobre na cruz para me tornar rico, e eu creio na tua palavra. O Senhor diz que aquele que confia em ti é como a árvore plantada, que não há deserto, mas há vida e manancial. O Senhor diz, pegue a Deus em sua palavra, porque Deus está vinculado à sua palavra. Qualquer homem de caráter, quando diz e você o pega na palavra, ele concorda. Qualquer homem de caráter é assim. Imagine seu pai, que a verdade é justiça absoluta. Ele só está esperando, fica de pé, amém. Você fala para ele, restitui, isso é meu. Sua família, seus filhos se perderam. Seu casamento destruído, foi roubado, saqueado. Você está vivendo emocionalmente em cavernas. Em nome de Jesus, hoje é o dia de você declarar, é minha a paz, é minha alegria, é minha provisão, é minha cura, um casamento alegre, uma descendência abençoada na terra, isso é meu. Jesus disse, eu vim dar vida e vida em abundância, e o ladrão veio roubar, veio matar e destruir. O ladrão, se for achado, diz as Escrituras, vai restituir 7 vezes mais. Deus é o autor de todas as coisas. Deus trará provisão e restituição, mesmo que o diabo feriu você.
você pode ter uma restituição 7 vezes. E hoje a restituição é de bens. Hoje a restituição é de rendimentos. Eu quero orar por você que precisa dessa restituição. Em nome de Jesus, rapidamente, se movimente do seu lugar. Vem aqui na frente. Nós não temos muito tempo, mas eu quero que você diga: eu quero, eu creio, isso é meu, eu creio na palavra. E nós vamos estender a mão sobre você. A igreja vai estender restituição de bens e rendimentos. Financeira na sua vida. Financeira, você tem um negócio, mas esse negócio precisa prosperar. Eu quero orar em nome de Jesus, em nome de Jesus. A palavra de Deus é a verdade, estabelece o testemunho de Cristo. Deus vai fazer isso. Quem crê que está aqui na frente, aleluia. Enquanto louvamos ao Senhor, você vai louvar o Senhor, você que está aqui à frente. Vai louvar o Senhor, coloque sua mente no Senhor. Coloque sua fé no Senhor. Aleluia, Jesus, 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 Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, Cristo Jesus. Oh, espere para o Espírito. Não fique passivo. Seja ativo na fé. Fale para Ele: eu creio, Senhor, é meu. Diga, em nome de Jesus. Diga o que você crê que é seu. Apresente diante dele. Traz a sua causa diante dele nessa hora. Clame, clame, clame. Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Amém. Você está pronto? Você já disse para o Senhor: isto é meu. É meu, é meu, é meu. Amém. Você tem uma palavra para trazer diante de Deus sobre a sua causa. É assim que você prende Deus. É assim que você vincula Deus à sua causa. É meu, porque está escrito. É minha, porque está escrito. Eu posso pedir, porque está escrito. Você tem que orar apresentando a Ele aquilo que é a verdade, a sua palavra. Amém? Eu vou orar por você e milagres vão acontecer na sua vida. Em nome de Jesus, se você entendeu essa palavra, milagres de Deus vão acontecer na sua vida. Eu sinto a fé para isso. Pai, em nome de Jesus, Tu és o Deus que confirma a Tua palavra por meio de sinais, prodígios e maravilhas. A Tua palavra foi liberada nesta hora sobre a restituição, Senhor. E o Senhor diz por boca de Isaías: ninguém está dizendo restitui, mas nós estamos dizendo nesta hora: restitui, Senhor, porque é nosso. Pela bênção do Calvário, pela vida de Jesus, pela obra consumada, aquilo que os Teus filhos necessitam, milagres, restauração, em nome de Jesus, dizemos: venha a restituição, venha a restituição. E como esta mulher, Senhor, 7 anos de colheita, 7 anos, Senhor, assim como o Teu povo ficou 430 anos no Egito, na escravidão, e o Senhor fez uma transferência de riqueza nas mãos deles, no nome de Jesus, pela autoridade da palavra. Aqueles que creem comigo, eu declaro a restituição na sua vida, de bens, de rendimentos, de propriedades. É a hora de reinar e governar sobre as coisas. Deus te dá a restituição no nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Glórias a Deus, glórias a Deus. Cremos, Senhor. Pode voltar para o seu lugar e você vai mandar os testemunhos aqui, porque um testemunho alimentará a fé para outros, em nome de Jesus.